Foi velado na tarde e noite desta sexta-feira, na Câmara Municipal de Cajazeiras, o corpo do engenheiro agrônomo Adalberto Nogueira, que faleceu na noite de quinta-feira em Fortaleza, após seu estado de saúde ter se agravado. Ele sofria de graves problemas renais, chegou a passar por uma cirurgia de urgência, mas não resistiu e faleceu após uma parada cardiorrespiratória. A morte do engenheiro comoveu a cidade, que pôde prestar suas últimas homenagens na Câmara Municipal, onde o corpo foi velado. Por lá passaram amigos, parentes e personalidades públicas para darem o último adeus a um dos principais intelectuais da cidade. Adalberto era conhecido em Cajazeiras e região pelas suas previsões climáticas, por suas declarações polêmicas e também por ser um homem culto e preocupado com as causas sociais. Alderiza Nogueira conta como foram os últimos momentos do irmão. Adalberto Nogueira, eu tenho acompanhado desde os primeiros momentos. Nesses últimos dias que ele chegou no Hospital Walter Cantídio, onde fazia o tratamento e era acompanhado lá por uma equipe médica muito boa, ele chegou se sentindo bem, chegou alegre, chegou conversando, chegou inclusive brincando. Chegou, o que mais nos chamou a atenção, nos deixou preocupada, como se ele estivesse fazendo uma entrega, mandando chamar todos os familiares, todos os irmãos, sobrinhos, para conversar com ele. E já fazendo planos. Esses planos não se imagina de que se tratava, se era uma realização dele ou se era uma preocupação com a questão da saúde dele. Mas em todos os momentos ele demonstrou alegria. E aos poucos, no último dia, quando o médico falou que já ia dar alta dele, porque ele estava bem, ele teve uma piora, teve uma queda de pressão, ele teve uma bactéria, e essa bactéria foi muito preocupante. Então foi tratado, foi levado para a UTI nesse dia e desde que entrou na UTI houve essa preocupação. Teve uma melhora consideravelmente, passou a nos reconhecer, passou a conversar, muito pouco, mas conversava, tocava, a gente tocava nele e dizia estou sentindo, mas sempre dizia que não estava melhor. Tudo bem, curou a bactéria, inclusive fez uma ultrassom, não tinha mais ascite, e isso nos deixou felizes. Como o médico viu que a barriga dele estava cada vez mais elastecida, ele era portador de uma hérnia, por sinal que já há muito tempo vivia encarcerada, e isso também muito contribuiu para que a saúde dele cada vez mais fosse recaindo. Então a equipe médica, toda uma equipe médica do Hospital Walter Cantídio, fizeram uma reunião e chegaram a uma conclusão. Se não tinha ascite e se não tinha mais a bactéria, fizeram um exame da barriga e foi detectado a alça do intestino presa. E com isso estava atrapalhando o aparelho urinário. Os rins já estavam comprometidos. E na última hemodiálise que ele fez, ele passou mal. Então, eles chamaram a família e disse que ia fazer uma cirurgia, abrir a barriga e tirar essa alça intestinal que estava incomodando ele para ele melhorar. Mas que era uma cirurgia de risco, assim como era toda cirurgia. Mas a gente tinha essa perspectiva de que ele voltasse à normalidade, até porque ele tinha muita vontade de viver. E ontem, por volta de 10 horas, 10h30 da noite, a gente tomou conhecimento que após a cirurgia ele teve uma parada cardíaca. Foi o nosso sentimento maior. A gente não sabe se foi a doença ou se foi as coisas de Deus. É o que me parece que foram as coisas de Deus, que tudo depende de Deus. Falei muito para os médicos, como irmã, que acompanhei desde os primeiros momentos da doença dele, até o fim, que disse que os médicos eram instrumentos nas mãos de Deus, mas que a gente nunca tinha perdido essa fé e nem ele também tinha perdido o direito de viver. Então é isso aí. Isso foi o que caracterizou os últimos dias
do Adalberto lá em Fortaleza. Todos nós familiares acompanhamos. Em nenhum momento nós deixamos de dar assistência. Não somente agora, como também desde o primeiro momento. Tanto os sobrinhos se envolveram, como também os irmãos. E a gente lamenta muito e, por sinal, a gente tem muita dificuldade. O nosso sentimento é tão forte que eu pelo menos, eu estou assim, como é que se diz, o que me deixa mais feliz no momento é chegar aqui em Cajazeiras e sentir esse acolhimento do povo de Cajazeiras. Quando ele dizia, minha irmã, eu não posso ficar em Fortaleza, porque todo mundo de Cajazeira gosta de mim. Então hoje eu vejo que ele tinha razão, porque era aqui o lugar dele. É tanto que foi frisado a questão do enterro, junto com meu pai e minha mãe, na cidade de Lima Campos, onde ele nasceu, no Icó, Lima Campos, município de Icó. Em Fortaleza, onde nós tínhamos terreno também, no cemitério Parque da Paz, mas chegamos a uma conclusão que o ideal seria aqui em Cajazeiras, porque foi aqui onde ele pegou o vínculo, foi aqui onde ele conviveu a maior parte da vida dele, inclusive muito mais do que com a família. Então, Cajazeira para eles foi tudo e eu só tenho a agradecer à família do Adalberto Nogueira, nós familiares, esse acolhimento que vocês têm por ele. Obrigado.